Daí, pessoal, mais uma resolução. Em Museu de Arte, um visitante observa em uma parede vertical um quadro retangular de 2 metros de altura. A base horizontal do quadro é 2,70 metros do piso. E os olhos do visitante estão a 1 metro de distância da parede e a 1,70 metros de altura em relação ao piso, conforme mostra a figura. A tangente do ângulo alfa, sobre o qual o visitante vê toda a extensão vertical do quadro, é aproximadamente igual a... Bom, vou fazer essa resolução de duas formas, tá? Então a primeira forma vai ser com base aí na lei dos senos, e aí depois eu vou fazer uma resolução usando aí soma de tangentes, ou ainda tangentes da soma. Então, começando aqui nesta figura, observando pelas informações que ele me mostra. Todas as informações que tem no corpo da questão estão aí posicionadas na figura. Então, vou colocar aqui que se essa distância aqui, ó, se isso daqui até aqui, ó, ele está me dizendo que é 2,70 metros, e a altura do cara aqui, ó, é 1,70 metros, isso aqui é 1,70 metros, o que eu concluo? Que este pedaço tem que ser igual a 1 metro, porque aí eu tenho aqui 1 metro, e aqui 1,70 da altura do homem, e aí eu fico com 2,70. Então essa é a primeira conclusão que eu estabeleço. Estabeleço que essa distância aqui é igual a 1. E que essa distância aqui, ó, que ele me deu, também é igual a 1. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo com catetos iguais. Quando isso acontece, eu já sei que o ângulo agudo aqui mede 45 graus. Então eu sei que aqui é 45 graus. E também sei que esse ângulo agudo aqui em cima, ele é congruente também em 45 graus. Ok. E já posso concluir aqui, ó, que este ângulo, talvez eu venha daqui a pouco, acredito que sim, que esse ângulo aqui, ó, se avizinhando ao 45, ele mede 135. 135 graus. Por quê? Porque eu tenho uma reta, ó, aqui eu tenho 45. Como eu sei que tudo isso aqui é 180 graus, então para completar os 180 graus, aqui tem que ser 135 graus. Ok. Ainda nesse primeiro triângulo aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 1. E essa medida aqui, se tu observar, esta hipotenusa, ela funciona como a diagonal de um quadrado. Olha só, podia aqui, ó, estipular aqui isso, ó. Segue para cá e segue para cá, e eu tenho um quadrado de lado 1. Então, essa hipotenusa é a diagonal do quadrado. E diagonal do quadrado a gente sabe que é, diagonal do quadrado é igual a lado vezes raiz quadrada de 2. Então, aquela hipotenusa que equivale à diagonal é lado raiz de 2, então essa hipotenusa é igual a 1 raiz de 2, ou seja, é igual a raiz de 2. Vou colocar aqui em azul, ó, que esse lado aqui é raiz quadrada de 2. Bom, e agora eu vou destacar esse triângulo superior aqui, onde tem o ângulo alfa, que eu estou querendo, né, calcular a sua tangente. Ó. Eu quero a tangente do ângulo alfa. Então eu vou destacar esse triângulo aqui, vou desenhar ele em destaque aqui. Ó. Vou fazer daqui até mais ou menos aqui. E aí vou fazer daqui até aqui. Mais ou menos, né?
Vamos ver se eu consigo. Então, aqui, ó, eu tenho 135 graus. Eu sei que isso aqui mede 2. Eu sei que isso aqui mede raiz quadrada de 2. Nota que ele ficou fora de escala aí, né, no desenho. E aqui eu tenho o ângulo alfa. Bom, e aí então eu posso estabelecer pela lei dos senos que 2 dividido pelo seno do ângulo oposto, lei dos senos é isso, né? É um lado dividido pelo seno do ângulo oposto, resulta a mesma coisa que um outro lado dividido também pelo seno do ângulo oposto. Então 2 divide pelo seno de alfa, isso é igual a esse valor dividido pelo seno de 135. Esse aqui é o que eu não sei, faltou esse lado aqui, para mim vou chamar de y. Então está faltando, então é y dividido por seno de 135. Mas aí esse y eu consigo definir nesse triângulo grande aqui, ó. Nesse triângulo maior aqui, ó. Aqui esse verde, ó. Aqui, aqui e aqui. Nesse triângulo eu tenho aqui o y, aqui é 1, e esse lado aqui mede 3, né? Já que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 1, então isso aqui mede 3. Então eu tenho esse triângulo aqui, ó, rapidinho para ti, ó. Ficou assim, ó. O y que eu tô querendo, que é esse aqui, ó, que se opõe a 135 graus. Então y divide por seno de 135. Então eu quero descobrir esse y. Eu sei que isso aqui mede 3 nesse triângulo grande e esse aqui mede 1. Então dá para dizer que hipotenusa ao quadrado y ao quadrado é igual a cateto ao quadrado 3 ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado 1 ao quadrado. Y ao quadrado igual a 3 ao quadrado 9 mais 1 ao quadrado 1. Y ao quadrado igual a 10. Então eu tenho que o y é igual a raiz quadrada de 10. Aí eu retorno para cá. 2 divide pelo seno do ângulo alfa é igual a raiz quadrada de 10 divide pelo seno de 135. Aí seno de 135, reduzindo ao primeiro quadrante, é o mesmo seno de 45. Isso por quê? Porque 135 está mais perto do 180 e a diferença entre 135 e 180 é 45. Como tem o seno de 135 que é de segundo quadrante, o seno é positivo, então ele é mais seno de 45, ok? E aí o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. E agora eu vou cruzar, né? Seno de alfa vezes raiz quadrada de 10 é igual ao outro cruzamento. 2 que multiplica raiz quadrada de 2 sobre 2. Cancela esse 2 com esse 2. Tenho que seno de alfa é igual a raiz quadrada de 2 divide por raiz quadrada de 10. Está aí o seno de alfa. Se a pergunta fosse seno de alfa, eu teria essa situação. Raiz de 2 sobre raiz de 10, podia racionalizar aqui, né, para eliminar a raiz do denominador, enfim, mas eu teria aí já a resposta. Como ele pede a tangente do ângulo alfa, eu posso aqui aplicar a relação fundamental, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Aplico essa relação, daí eu vou descobrir o valor do cosseno de alfa. E depois, para fazer tangente, eu faço o seno dividido pelo cosseno. Isso é um jeito de fazer. Eu não vou fazer isso, tá? Mas dá para fazer tranquilo, é o jeito mais típico aí de resolução. Eu vou fazer um outro raciocínio. Eu vou pensar que se isso aqui é seno de alfa, num triângulo retângulo, isso aqui corresponde
ao cateto oposto, CO, e a raiz de 10 corresponderia ou corresponde à hipotenusa. Então está faltando aqui o cateto adjacente. Mas como se eu estou pensando num triângulo retângulo, cateto oposto e hipotenusa, então eu posso dizer que a hipotenusa ao quadrado, raiz de 10 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que está faltando, que é o cateto adjacente. Cateto adjacente ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado corta a raiz com potência dá 10. Raiz quadrada de 2 ao quadrado corta a raiz com potência dá 2, mais cateto adjacente ao quadrado. Esse 2 vem na falsa passagem para cada 8. Então eu tenho que cateto ao quadrado é igual a 10 menos 2, 8. Então o cateto adjacente é igual a raiz quadrada de 8. Cateto adjacente é igual a raiz quadrada de 8, fazer aqui para ti, ó. 8 dá por 2 que dá 4, dá por 2 que dá 2, dá por 2 que dá 1. Então isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 2, fazer bem devagar aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2. Então o cateto adjacente está dando, cancela a raiz com potência desse 2, 2 raiz de 2. Então isso é o cateto adjacente. E aí finalmente a tangente de alfa, que é o que eu quero. Tangente, lembra que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então essa tangente vai resultar, cateto oposto, nós fizemos aqui, ó, raiz de 2. E cateto adjacente, eu acabei de calcular aqui, ó, cateto adjacente, 2 raiz de 2. Aí eu posso cancelar aqui raiz de 2 com raiz de 2. E a tangente do alfa é igual a 1 meio. Tá, então, a proposta do exercício era calcular a tangente do alfa, tá aí. Tangente do alfa é igual a 1 meio, alternativa D. Ok? Então isso aí é um processo resolutivo. Fazendo por lei dos senos, né? Um pouco a questão assim com uma resolução um pouco trabalhosa, um pouco complexa, mas ela evita a resolução que seria de repente mais típica para essa questão, que é feita através do uso da tangente da soma de arcos, porque é uma fórmula que não é muito trabalhada, né? não se trabalha muito e não se guarda essa fórmula, acaba se esquecendo. Então, já que supondo-se o não conhecimento dessa fórmula, seria aqui esse modelo resolutivo como alternativa. Com a aplicação dessa tal fórmula da tangente da soma, vou fazer aqui na outra lâmina, ó, a tangente da soma. Bom, disse que tangente da soma de dois arcos, tangente de A mais B, é igual ao quociente entre o produto, aliás, entre a soma tangente de A mais tangente de B, segue aqui o mesmo sinal, ó, mais, aqui é mais, e embaixo eu tenho um denominador formado por 1, aí menos, ó, aí troca o sinal, tangente de A vezes tangente de B, ok? Então, se aqui, ó, é soma, aqui é soma e troca para subtração. Se fosse tangente da subtração, se aqui fosse menos, aí aqui seria menos e aqui seria mais. Então, em cima segue o mesmo sinal e embaixo troca. Bom, agora vou usar essa expressão aí na resolução, tangente de A mais B. Então, isso é a tangente. O A eu vou usar o próprio alfa aqui, ó, alfa mais B. Aí eu vou usar
esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vai ser o B, que no caso eu já fiz na outra lâmina, eu descobri que ele mede 45 graus. Então é alfa mais 45 graus. Isso é igual a tangente de alfa, que é o que eu quero descobrir, né? Tangente de alfa menos... Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Tangente de alfa mais 45. Por quê? Porque eu havia definido, né, que isso aqui, ó, é 45. Então eu estou pensando, olha só, estou pensando nesse triângulo maior aqui, ó. Certo? Estou pensando na tangente desse ângulo todo. Então tangente de alfa mais 45 é igual a tangente de alfa mais tangente de 45 graus. Isso divide por 1 menos tangente de alfa vezes tangente de 45. Tangente de alfa mais 45 é a tangente desse ângulo todo aqui, ó. Todo isso aqui é alfa mais 45. E a tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, tangente de alfa mais 45 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então isso é igual a cateto oposto é 3 e cateto adjacente, até aqui, ó, é 1. 3 sobre 1. Então tangente de alfa mais 45 graus é igual a 1. Então isso aqui é igual, aliás, 3 sobre 1, que é 3. 3 sobre 1, que é igual a 3. Então essa tangente é igual a 3. Então aqui é 3 igual tangente de alfa, eu não sei, é o que eu quero descobrir, tangente de alfa, vezes tangente de 45. Tangente de 45 é igual a 1, né? Então aqui tangente alfa mais 1, divide por 1 menos tangente de alfa, vezes tangente de 45 vezes 1. Esse denominador aqui vai para lá, né? Fazendo a falsa passagem, multiplicando. 3 que multiplica 1 menos tangente de alfa é igual, porque tangente de alfa aqui vezes 1 é tangente de alfa. Então fica 3 vezes 1 menos tangente de alfa. Isso é igual a tangente de alfa mais 1. Aplico a distributiva, 3 vezes 1, 3, 3 vezes tangente de alfa. 3 vezes 1, 3, menos 3 vezes tangente de alfa. Isso é igual a tangente de alfa mais 1. Vou deixar o 3 aqui, vou trazer esse 1 para cá menos, na falsa passagem. Fico com tangente de alfa mais 3 tangente de alfa. 3 menos 1, 2. 2 é igual a 4 vezes tangente de alfa. Lembra que a tangente de alfa é o que eu estou querendo. 2 divide por 4, nesse 4 aqui faz a falsa passagem. 2 por 4 é a tangente de alfa. 2 por 4 simplifica, dá 1/2, e aí eu chego na resposta anterior, ou do slide anterior, que diz que tangente de alfa realmente é igual a 1/2, e aí se confirma a alternativa B. Ok? Então aí 2 aspectos resolutivos para essa questão. Eu espero que isso te ajude nos teus estudos, na tua preparação. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.